Você conhece o Superman? Lois? You want to give away my secret identity? Still the safest way to travel. E se eu te dissesse que ele quase foi um vilão, ou que seus óculos escondem muito mais do que a identidade do Clark Kent? Pois é, o maior herói da Terra tem uma história que vai muito além das HQs. E se você quer saber como ele se tornou um símbolo de esperança do mundo inteiro, você já sabe. Pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. O Superman ele é disparado o herói mais famoso da Terra. Você pode não gostar, você pode preferir outro herói, mas ele é indiscutivelmente o mais famoso de todos. E além disso, é um dos primeiros a serem criados. Isso se não for o primeiro, tá? E ele é considerado até hoje um dos heróis mais fortes do universo das HQs. Fora tudo que ele representa, o nome Superman ele é muito forte, ele é muito pesado, ele carrega com ele uma história absurda. E hoje a gente vai entender esse peso, começando com a sua origem. Tudo começa lá em 1929, durante um dos momentos mais sombrios da história, a Terça-feira Negra, quando a Bolsa de Valores lá de Nova York despencou e levando milhões de americanos à pobreza. Isso de um dia para o outro, literalmente. Imagina um cenário, desemprego em alta e o crime rolando solto e a galera sem esperança. E no meio de todo esse caos, lá em 1933, um garoto de apenas 16 anos chamado Jerry Siegel era apaixonado por ficção científica e ele costumava escrever suas próprias histórias para conseguir fugir dessa realidade que era tão difícil que ele e a sua família estavam passando. E então ele conhece um garoto que havia acabado de se mudar para os Estados Unidos, chamado Joe Shuster, que desenhava de uma maneira assim que ele enxergava como perfeita. E aí o Jerry viu nele uma oportunidade. Na visão dele, ele seria perfeito para conseguir ilustrar suas histórias. E é aí que uma grande parceria surge. E para vocês terem uma ideia, eles dividiam assim. Enquanto o Jerry ele montava as histórias e os roteiros, o Joe ele fazia toda a ilustração. E eles produziam ali conteúdo sem parar, rapaziada. E no mesmo ano, ou seja, lá em 33, eles criaram sua própria revista independente chamada Science Fiction. E foi nela que a primeira vez que o nome Superman apareceu. Só que olha esse plot twist. O Superman original, ele era um vilão, rapaziada. Pois é, um vilão. E na terceira edição da revista, eles publicaram The Reign of the Superman, que é, ou vamos dizer assim, o reinado do Superman. E a história era sobre Bill Dunn, um mendigo que aceitou ser cobaia de um experimento alienígena, em troca de comida e roupas. O experimento deu a ele poderes de telepatia que ele usou para cometer crimes e até planejar dominar o mundo. Mas no final, o efeito do experimento ele passa e ele voltou a ser só um mendigo. Mas como o Superman ele se torna um herói nisso tudo? Pois é. Em uma noite, o Jerry teve um sonho que mudaria tudo. Ele viu um ser com uma força sobre-humana, um homem muito poderoso, e é assim que ele acorda. Jerry ele tem o seu Superman e ele não poderia ser um vilão, ele tinha que ser um herói. Então a história do personagem muda, para você ver que às vezes sai do sonho, rapaziada. Então acredite literalmente nos seus sonhos, tenha fé. O Superman então, nessa nova história, ele se torna um alienígena vindo de um planeta destruído, mas antes disso acontecer, os seus pais colocam ele em uma nave que acaba caindo na Terra e ele foi criado por um casal de fazendeiros de Smallville, no Kansas. E quando ele cresceu, ele foi para Metrópolis e se tornou o jornalista Clark Kent. Mas por trás dos óculos, ele era o herói mais poderoso da Terra, combatendo o crime como o grande Superman. Com a história pronta, Jerry e Joey passaram 6 anos seguintes tentando vender o Superman para alguma editora de quadrinhos. Olha que loucura, rapaziada. E, gente, foi um não atrás do outro. Mas em 1938, o editor Vince Sullivan finalmente apostou na ideia e publicou o Superman na Action Comics número 1. E a partir da sua primeira aparição divulgada, o Superman foi um sucesso instantâneo. E o Superman ele logo se tornou o símbolo de esperança que os americanos tanto precisavam durante a grande crise que estavam enfrentando.
Para você ter uma ideia, a revista custava 10 centavos na época, mas hoje é considerada a HQ mais importante de todos os tempos. Em 2014, uma cópia original ela foi vendida por 3 milhões e 200 mil dólares. Apesar de vocês terem a noção disso daqui, isso aqui não é pouca coisa, isso aqui é absurdo, insano. E quem guardou essa HQ ficou com a vida feita literalmente, né? O cara estourou, vamos dizer assim. E se você for olhar um pouco mais fundo, você percebe que Jerry e Joey, inconscientemente, acabaram criando uma versão moderna da história de Jesus. Vamos pensar, um pai celestial que manda o seu único filho à Terra para ser o nosso Salvador. Ele desce dos céus e é criado por um humano comum, por pais adotivos, simples, mas por volta lá dos seus 30 anos, assim como Jesus fez indo para o deserto, ele vai para o Ártico, para a Fortaleza da Solidão, onde ele descobre e aceita o seu destino na Terra e quer, no caso, guiar a humanidade. Inconsciente ou não, as histórias elas são parecidas, tá? Sem fazer nenhum tipo assim de comparação, mas elas são parecidas. Influência cultural. Cara, é o seguinte, o impacto do Superman ele é muito maior do que a gente imagina. Ele não é só o primeiro super-herói dos quadrinhos, ele basicamente definiu o que significa ser um super-herói. Sem ele, talvez a gente nem teria o Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha ou qualquer outro personagem que a gente conhece. E para começar, o Superman ele criou um padrão. Ele foi o primeiro herói com identidade secreta, uniforme clássico e até uma moral indestrutível. Ele não só virou o símbolo do ideal americano, mas ele também se tornou ali um ideal universal de bondade e altruísmo. E para vocês terem uma ideia, a famosa pose do Superman, que é o peito estufado, mãos na cintura, capa ao vento, é referência em praticamente tudo, desde outros heróis até propaganda e campanhas publicitárias. Ele é tipo o molde do que é ser incrível, fora o pacotão do Superman, né? O pacotão dos poderes, não me levem a mal. Super força, super velocidade, super resistência. Olha quantos personagens foram criados a partir daí, quantas inspirações a gente tem no Superman, no herói. Cara, é absurdo. E para vocês terem uma ideia, uma outra ideia do impacto também dele, teve aquela história em quadrinhos lá em 1992, na edição The Death of Superman, que foi a morte do Superman. A luta dele contra o Doomsday, que foi tão brutal que ele deu a vida para salvar o planeta, e foi um momento que marcou a história não só das HQs, mas na cultura de fato. O acontecimento ele foi manchete em jornais de verdade, rapaziada. Tipo uma notícia mundial. Era como se uma figura histórica tivesse morrido de verdade. Até pessoas que nunca tinham lido histórias em quadrinhos correram para saber o que tinha acontecido. Cara, é como se fosse real. As vendas dessa edição, elas explodiram e até hoje essa história ela é lembrada como uma das mais impactantes de todos os tempos. Ela foi uma prova do quanto o Superman significava, não só como um personagem, mas como um símbolo de esperança. Além de influenciar até a moda, o design, a capa, o símbolo no peito, a cueca por cima das calças. Tudo isso virou um visual instantaneamente reconhecível, mesmo com as mudanças de uniforme ao longo dos anos. O clássico nunca perde a força, né? Curiosidades. Galera, os óculos do Superman, aquele famoso, né? Para esconder a sua identidade, ele já foi motivo de piada. Literalmente, parece até meio ridículo, né? O cara coloca o óculos e se transforma em uma pessoa normal. Mas isso nos quadrinhos antigos já foi explicado. É assim, por conta dos seus óculos serem feitos de material de Krypton, que ajudavam a criar uma super hipnose, entende? Então assim, ninguém achava que o Clark se parecia com o Superman, porque criava uma espécie de uma ilusão. Já nas histórias mais recentes, o segredo está no jeito dele agir. Como o Clark, ele muda a postura, a expressão e até o jeito de andar para parecer um jornalista comum, né? Não me engana muito não. E falando em óculos, em uma história da Marvel, Nick Fury fala pro Thor usar um óculos para viver em Midgard, como um humano comum, e ainda solta, abre aspas, esse disfarce funciona com outro cara, fecha aspas. Mas o melhor vem depois. Thor esbarra em um jornalista que ele acha muito familiar, mas ele não lembra ali quem é ele. Aí a mulher do jornalista o chama, descobrimos que o nome dele é Clark. Sim, rapaziada, Clark Kent e Lois Lane fizeram essa aparição especial no universo Marvel. Outra curiosidade é que o Superman já ergueu o martelo do Thor. De novo, rapaziada, não me levem a mal.
Isso rolou lá no início dos anos 2000, no crossover da Liga da Justiça /Vingadores, na edição final, durante o ataque à fortaleza do vilão Krona. Superman se tornou a última esperança da equipe e Thor joga o Mjolnir no Homem de Aço, e lógico que ele é digno de levantá-lo. Curiosidade bônus. Galera, vocês podem se perguntar, ou devem estar se perguntando, como ficaram os criadores do Superman? Vocês imaginam que ricos, né? Lógico, criaram o maior herói da Terra. Bom, vamos lá. Siegel e Shuster, eles venderam os direitos do personagem por apenas $130. Rapaziada, $130. E apesar de ganharem bons salários naquela época pelas suas criações, eles nunca receberam royalties e acabaram demitidos lá em 1947, após processarem a DC por uma fatia dos lucros. Mas nos anos 70, quando o primeiro filme do Superman começou a ser produzido, o Siegel ele fez tanto barulho que a DC cedeu, garantindo uma pensão anual de $20 mil, que aumentou depois e finalmente reconhecendo os dois como os criadores do herói, mas combinamos que, né, meio embaçado. Agora eu quero saber de vocês conheciam a história do Superman? O que mais te surpreendeu? Inclusive, vocês estão ansiosos para o filme que vai lançar dele com o reboot da DC? Porque eu estou. Aproveita e deixa aqui, comenta pra gente qual o próximo herói que você quer que a gente coloque no vídeo, e se você der uma ideia legal, você vai aparecer aqui no vídeo, deixa com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado de coração para quem ficou comigo até agora, até a próxima, fui!